Oi, gente! Mais um assunto que é de suma importância para a prova do Enem, que é o período do quinhentismo. Lembrando que esse período diz respeito ao nosso descobrimento pelo navegador Pedro Álvares Cabral e pela coroa portuguesa. O quinhentismo ele é um período interessante para o Brasil, porque nós temos, de certa forma, uma literatura, mas não é o que nós estamos habituados a chamar de literatura. Literatura para a gente hoje no Brasil, neste século XXI, são todos os livros escritos em português brasileiro, são todos os autores que fizeram parte da nossa história. Mas nesse período do século XVI, a gente tem uma literatura, só que é uma literatura que nós chamamos de informativa ou catequética, que pertence aos diários de navegação, às cartas desses navegantes portugueses à coroa portuguesa e principalmente a literatura feita pelos jesuítas para o fim de catequizar os indígenas que aqui habitavam, os nossos povos mais primitivos. Quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias que ocorreram no Brasil nesse século XVI. E como eu disse anteriormente, que não tinham a veia literária romântica, ou não tinha uma veia literária realista, naturalista ou parnasiana, mas que de fato eram literaturas que falavam sobre o Brasil, cuja finalidade principal era descrever, era transformar todo esse texto escrito num relato muito minucioso, muito detalhado, para que o rei de Portugal, para que a coroa portuguesa pudesse ter ciência do que existia de bom, do que existia de ruim, de como eram as pessoas, a fauna, a flora, como se estabeleciam as organizações sociais e todo o resto que aqui vivia nessa nova terra que tinha sido descoberta. Nosso dia do descobrimento, aí que a gente tem 22 de abril, esse aqui é o mapa antigo do Brasil. Nós fomos descobertos no dia 22 pelo Pedro Álvares Cabral e a primeira literatura, ou seja, o primeiro texto escrito confeccionado nesse período é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que nós vamos ver alguns trechinhos e analisar alguns trechinhos também. Século XVI, a exploração. Bem, como vocês bem sabem, nós fomos colônia de exploração de Portugal e o primeiro elemento a ser explorado foi o pau-brasil, que é o que dá nome à nossa terra. Lembrando que nós tivemos outros tantos nomes, que são nomes emblemáticos, mas que hoje já não têm, talvez, tanto sentido assim, que literalmente ficaram para o passado histórico. Início, 1500, Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha. Término, 1601, com a escrita de um poema épico que chama-se Prosopopeia, que foi escrito pelo Bento Teixeira. Nem crônicas, nem memórias, pois não resultavam de nenhuma intenção literária. Lembrando que a intenção literária é o fato, por exemplo, de escrever poesias, de escrever romances, de escrever crônicas, Só que qual é o problema dessa literatura que é escrita no Brasil nesse período? Ela é escrita no Brasil, mas não por brasileiros. Porque, lembrando que as tribos indígenas, a maioria, se é que não todas, não possuíam sistema de escrita. Então, todas as tradições indígenas eram passadas via oralidade de geração em geração. Quando os portugueses aqui chegaram, estes que sabiam escrever, afinal de contas, a nação portuguesa é muito mais antiga, eles passaram a descrever ao rei de Portugal todas as características mais importantes das terras brasileiras. A Carta de Caminha inaugura o que convencionou se chamar de literatura de informação sobre o Brasil. A literatura dos viajantes ou a literatura dos cronistas, baseadas em tratados, em diários de navegação, diários de bordo, em cartas propriamente ditas, Como consequência das grandes navegações, que será um período importantíssimo não só para a coroa portuguesa, como para a coroa espanhola e para a gente. Afinal de contas, eles chegam até nós nesse período. Empenha-se em fazer o levantamento da Terra Nova, de sua floresta e fauna, seus habitantes e costumes que se apresentaram muito diferentes dos europeus, grosso modo por todas as características possíveis e imagináveis, roupas, as vestimentas por si só, as pessoas, a cor da pele e todas as outras características que eram muito díspares entre portugueses e indígenas. Daí ser uma literatura meramente descritiva e, como tal, sem grande valor literário, já que nós não temos
escritores brasileiros nativos radicados no Brasil nesse período, nós vamos ter uma diversidade enorme de textos produzidos, porém, de outras nacionalidades falando sobre o Brasil. Ou seja, não existe uma literatura brasileira, existe uma literatura que fala sobre o Brasil. Os escritos dos cronistas e viajantes eram a tentativa de descrever e catalogar a terra e o povo recém-descoberto, e a essa descrição acrescentavam-se alguns elementos mágicos, fantásticos e características muitas vezes fantásticas também. Lembrando que os animais selvagens do Brasil eram animais desconhecidos para a nação europeia, então quando se ia retratá-los, retratavam-se com características quase que fantásticas, Da mesma forma que até mesmo ao chegar aqui, nesse período de grandes navegações, houveram uma série de outros relatos que tratavam, por exemplo, dos mares com os seus animais fantásticos, como sereias, monstros, gigantes e tudo mais que poderia ser colocado de invenção, de ficcionalidade em cada um desses textos. Trechinhos da carta de Pero Vaz de Caminha. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios menores, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e os esquifes e vieram logo todos os capitães da nau a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E quando ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que ao chegar ao batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel e Nicolau Coelho fez sinal para que pousassem os arcos e eles os pousaram. Daí começa já desde o início, desde a chegada, desde a ancoragem ao litoral brasileiro, começam as descrições das praias, começam a descrição dos nativos, Então todas essas descrições elas são importantes para que historiograficamente nós saibamos como era a vida dos povos mais primitivos do Brasil e qual era a relação entre esses homens, os portugueses, com esses outros indivíduos semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Vamos lá para a análise da carta. Espírito de fidelidade e submissão ao rei. Nessa parte em que a gente fala de espírito de fidelidade e submissão ao rei, nós estamos falando de um valor basicamente medieval, que seria a vassalagem. Então, quando eles chegam ao Brasil, para a honra da coroa portuguesa, para a honra do monarca português, eles faziam essas cartas, escreviam e transportavam essas informações para que ele pudesse ter ciência de o quanto ele era agraciado pelos deuses, de quanto ele tinha servos, que ele tinha súditos fiéis para que pudessem remontar todas as informações importantes. Posto o capitão desta vossa frota e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar nisso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e bem falar, saiba o pior que todos fazer. Daí entra aquela questão da modéstia, Ou seja, embora eu saiba falar menos e saiba escrever menos ou menor, pior que todos os outros, farei também, não deixarei, como súdito fiel à coroa portuguesa, de dar as minhas notícias, a minha visão, a minha perspectiva sobre todas essas características da Terra Nova. Nativismo. A feição deles a serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, muito bem feitos, andam nus sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir as suas vergonhas, como têm de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. E essa é uma remontagem muito peculiar da carta do Pero Vaz de Caminha, que diz que eles são tão inocentes, e a gente vai ver depois, ao ponto de que, como ele próprio diz, se nós entendêssemos a língua deles e eles a nossa, logo seriam cristãos, visto que não tem crença alguma segundo as aparências. Daí a gente vai ter as missões jesuíticas um pouco tempo depois que visam essa catequese desse povo profano e pagão. Só lembrando que, na verdade, todas as tribos indígenas elas têm as suas crenças, que são as forças da natureza, e que são importantes para as tribos indígenas, mas que acabaram sendo diminuídas e acabaram sendo rechaçadas por conta da coroa portuguesa e dessa
convivência entre portugueses e índios. Catequização. Chegamos no ponto que acabei de falar. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, logo seriam cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma segundo as aparências. E só retomando é aquilo que a gente sabe, né? Foi aquilo que eu acabei de dizer. Na verdade, não é que eles não tenham crença, eles têm, diferente da crença cristã que os portugueses tinham. E que acabou se sobrepujando, né, a crença cristã, que acabou subjugando todas as características de crença, de fé, de religião ou de doutrina, de repente, das tribos indígenas. Ufanismo e preocupação mercantilista. Ufanismo é aquele patriotismo exagerado sem visão crítica, que era muito próprio da coroa portuguesa nesse período, levando em conta as grandes navegações. E a preocupação mercantilista era pelo fato de, já que nós descobrimos Terra Nova, a gente precisa saber se existe alguma coisa que dê para fazer dinheiro, comprar e vender mercadorias, importar, exportar, escavar, explorar e tudo mais. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela ou outra coisa de metal ou ferro, nem já vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados como os de entre Douro e Minho, que é uma região portuguesa que tem alguns vales, algumas colinas, e que eles utilizavam como referência para dizer ao rei de Portugal como é que era parecido e o que tinha de semelhança e o que tinha de diferença. Porque nesse tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas e infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Daí essa descrição dos rios, ela é muito importante porque a partir dela nós vamos historiograficamente saber também como é que era a construção geográfica, a construção da biodiversidade da natureza daquele período. A produção literária no nosso Brasil colônia. Não havia condições para o florescimento da literatura, por isso nós chamamos de literatura de informação. Não se pode falar de uma literatura propriamente brasileira, já que nós não temos autores brasileiros, né? Afinal de contas, os povos primitivos não tinham sistema de escrita, como eu disse antes. E duas manifestações literárias são importantes: a literatura informativa, feita pelos diários de bordo e navegação, e a literatura dos jesuítas, que é a literatura catequética, que será muito importante para a aculturação dos indígenas desse período, principalmente as crianças e os adolescentes. Literatura informativa, nós temos as cartas, os diários e os tratados descritivos. As nossas produções literárias mais importantes. Carta de Pero Vaz de Caminha, Diário de Navegação do Pero Lopes de Souza, Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, Tratado Descritivo do Brasil, Diálogo das Grandezas do Brasil, Carta dos Missionários Jesuítas, História do Brasil, As Duas Viagens do Brasil e Viagem à Terra do Brasil. Se nós observarmos todas as pessoas que escrevem, nenhuma delas é brasileira de fato, que é justamente todos os povos que tinham já sistemas de escritas consolidados e chegavam ao Brasil a fim de estudá-lo. Então nós vamos ter franceses, alemães e esse resto inteiro que serão de portugueses que aqui chegaram a fim de catequizar, moralizar e de certa forma aculturar os povos primitivos. Nossa literatura informativa, aqui a gente tem o início da carta, literalmente, antes de chegar de fato ao Brasil, as características de produção e quais são os pontos principais. Descrição da terra, né, que era desconhecida, era estranha, nós vamos ter a descrição das pessoas e a linguagem será uma estrutura completamente descritiva, permeada por muitos adjetivos e muitas comparações, justamente para que o rei de Portugal tenha ciência e consiga, por meio da referenciação, compreender, imaginar e formar um cenário quase que panorâmico de toda essa terra que tinha sido descoberta. Literatura de catequese. As missões jesuíticas começam em 1549 e terminam em 1605. Lembrando que, em 1605, a gente já tem a inserção de um outro período literário, que nos é muito importante, muito caro, que é o Barroco. Missionários jesuítas e o que eles fizeram pelas terras brasileiras.
Fundaram 3 cidades que nos são muito importantes, que são Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, onde estabeleceram escolas também jesuítas que existem desde o século XVI até o século XXI. Fizeram poemas líricos, claro, de cunho muito religioso, lembrando que quem escreve são freis, padres, né, cristãos, então o foco da literatura deles era justamente esse cunho mais religioso, de conscientização moral, de salvação das almas e da expiação dos pecados, e peças de teatro, principalmente os autos. Aí, nesse caso, os autos são a característica mais importante do gênero dramático para os jesuítas, porque é a partir dos autos que se tem o ápice da catequização indígena. Daí a gente vai ver alguns trechinhos importantes do Auto de São Lourenço. Autores e obras. O nosso padre mais importante é o José de Anchieta, que tem uma grande quantidade de produções e uma frequência de produções também muito grande. Como vocês podem ver, ele consegue fazer uma grande quantidade de escritos, né? E todos esses escritos são importantes também para a gente entender por que era necessária uma catequização. Nós vamos também ter o Manuel da Nóbrega e o Fernão Cardim. Ó, poesia religiosa, aí aqui a gente tem Santo Inês, que é do José de Anchieta. Esse aqui é só um trechinho do poema Santo Inês. Como vocês podem ver, não tem questões de eroticidade, tem uma lírica muito suave, tem uma lírica bastante distinta, muito enraizada nas características religiosas, principalmente da religião cristã. Então, tudo isso será exposto e todos esses poemas serão utilizados a fim de catequizar as crianças e os adolescentes, principalmente. Lembrando que os indígenas mais velhos, como os caciques, os homens maduros, as mulheres maduras e os anciãos, eles não sofriam uma catequização plena, porque eles todos eram mais tradicionais, por serem mais antigos, não conseguiam demover-lhes da ideia, do pensamento, da consciência, as características mais tradicionais de cada tribo. Peça teatral. Aqui a gente tem um trechinho do Auto de São Lourenço que é extremamente importante, e quando a gente fala dessa catequização indígena, talvez esse seja o trecho do ápice mesmo da aculturação, principalmente dos pequenos indígenas. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem nas suas danças rituais, nem nos seus mágicos cuidados. Ou seja, aqui, ao proferir, ao recitar cada parte do Auto de São Lourenço, os pequenos índios, os adolescentes ou as jovens moças e os jovens rapazes, eles começam a deixar de crer nas próprias tradições, na própria cultura e passam a crer num outro tipo de divindade, numa outra cultura e tê-la como tal. Então, esse hibridismo, ele provocou a aculturação de uma boa parcela dessas tribos indígenas que tiveram contato com os jesuítas nesse período. Claro, como eu disse, principalmente as crianças e os adolescentes, em detrimento dos adultos e dos mais velhos. Aqui, ó. Anchieta busca converter os indígenas e colonos apresentando a diferença entre o bem, que seria a coroa portuguesa, a religião cristã e os jesuítas, né? E o mal, que é a própria tradição indígena que eles conhecem desde sempre, aos costumes indígenas e a toda a organização social que essas tribos tinham nesse mesmo período. Então, ao dizer que dos pajés, não crendo mais nem nos seus mágicos cuidados, nem nas suas danças rituais, eles começam, né, e começam a aculturar-se, começam a crer em outras características que lhes são muito distintas, né, que não fazem parte da sua tradição original. Gente, o que a gente tem? Quinhentismo, ele é um assunto importante, ele cai com certa frequência no Enem, mas nas próximas aulas a gente vai ver outras características importantes, como o modernismo, as suas 3 fases e algumas outras escolas literárias também importantes. Gente, muito obrigada e até a próxima.